Olá pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre como a gente deve usar, né, a armadura de Deus, nos mantendo firme. Essa armadura de Deus, nós não devemos usá-las somente um dia, né? Nós devemos acordar pela manhã, orar a Deus e pedir para que Deus nos revista com a sua armadura. Que lá em Efésios 6, a partir do versículo 10, está dizendo: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí então vem: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para a nossa luta, porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então aqui, dia mau. Como que você vai saber qual é o seu dia mau? Nós não sabemos. Quando nós nos levantamos pela manhã, não sabemos como vai ser o nosso dia. Então, por isso que nós devemos nos revestir com a armadura de Deus. Primeiramente aqui fala no versículo 14 que nós devemos cingirmos com a verdade. Antigamente, a armadura dos romanos tinha um cinturão, que hoje a gente usa na academia, aquele cinturão que a gente reveste aqui para fazer força, né, na lombar. Só que antigamente, para dar força, né, pro soldado. Então, esse cinto que nós devemos nos revestir diariamente é a verdade do aspecto fundamental do seu caráter, sabe? E a verdade é um caráter aceitável do caráter de Deus, sabe? Então, Deus, o caráter de Deus é a verdade. Então, nós devemos andar na verdade. Porque na Bíblia fala em João 8, deixa eu ver aqui, 8:18, deixa eu só pegar aqui. João 8, fala sobre a verdade, que todo mundo já conhece, né? Cadê aqui? É 8. Aqui, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo é muito conhecido por muita gente, né? Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade não é a nossa verdade humana, e sim a verdade, que verdade? A verdade, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, a única verdade que nós conhecemos, que nós devemos seguir é Jesus, é Deus. Deus tem a verdade, eles são justos, eles são honestos. Então, nós devemos seguir o exemplo de Deus, o exemplo de Jesus. Em João 17 também, a gente pode falar também um pouquinho sobre outra verdade. Deixa eu só ver aqui, 17. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, aqui fala santificar, que a gente devemos nos santificar na verdade de Deus. E que a sua palavra, ou seja, a palavra Bíblia, aqui a palavra sagrada, é a sua verdade. Então, onde nós vamos procurar a verdade? Na Bíblia. Nós devemos estudar ela, sempre estar nos orientando, porque aqui existe a verdade de Deus. Então, nós devemos estar sempre ali nos baseando nessa verdade, na verdade de Deus, na verdade de Jesus, tá? Aqui também, 2 Coríntios 13:8, deixa eu só ver aqui, 2 Coríntios, achei aqui, 13:8, fala aqui, ó: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade, tá? Então, que a gente não pode, que a verdade ela não pode ser resistida, tá? Então, quando é verdade, ninguém vai te pôr contra, né? Vai falar assim, não, ela... Agora, quando você mente, a verdade uma hora vai aparecer, então você pode ser exposta, né? Então, sempre falamos a verdade. Então, sempre revestir com esse cinturão, tá? O segundo aqui, deixa
Deixa eu voltar lá que eu fechei em Efésios, continuando em Efésios, tá? Eu fechei Efésios 6. E aqui, espera só um pouquinho, eu tirei aqui, Efésios. Seguindo aqui, no mesmo versículo, é revestindo da couraça da justiça, tá? Então, a couraça da justiça, ela vem do peitoral, tá? Ela reveste todo o peito até a costela e as costas inteiras daqui até a costela. Por que revestir da couraça da justiça? O que acontece? Aqui, se você levar um tiro, alguma flecha do inimigo, né? Quando você vai para a batalha, aqui é a área pode ser mais letal. Por quê? Porque aqui estão os principais órgãos que pode levar à morte. Então a gente tem que revestir, porque aqui está o nosso coração. E o inimigo sempre nos ataca também através do nosso coração, dos nossos sentimentos, né? Então pode usar pessoas que nós amamos para nos prejudicar, para nos atingir, sabe? Então a gente deve estar revestindo com a couraça da justiça, tá? Aqui a justiça, de acordo com Paulo, se a gente estudar, é uma condição aceitável para Deus do que? De integridade, virtude, pureza de vida, pensamento, sentimento e ação correta. Ou seja, nós temos que ter uma integridade, uma pureza da vida. A gente tem que caminhar, fazer o pensamento todo correto. As nossas ações têm que ser corretas. Porque muitas vezes a gente, eu vou fazer isso aqui, ninguém vai saber, e a gente faz alguma coisa errada. Então a gente tem que fazer, as nossas atitudes têm que ser corretas, tá? Não para nos engrandecer, porque eu sou uma ótima pessoa, porque eu sempre faço bem. Não, você tem que fazer isso, sabe? Para se sentir bem mesmo. E para Deus olhar para você e falar assim, esse é meu filho. Porque todos nós somos filhos, tá? Não importa a religião. Aqui eu não tô falando de religião, tá? Eu tô falando nós como ser humano e Deus, que é o nosso Criador. Que toda religião acredita que Deus é o nosso Criador, né? Então, é isso que eu tô falando. Então, nós devemos ser justos, tá? Em tudo que fizermos, ser justos, tá? E aqui embaixo, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Em outras palavras, né? Fala calçado da paz. Que aqui... O que acontece? Aquele cristão que anda na integridade, que anda na justiça de Deus, né? Que anda na verdade, na justiça, o que acontece? Ou seja, esse cristão, ele nunca vai perder a paz, independente da situação que ele está. A paz interior, ele não vai perder. Ele pode estar no fundo do poço. A paz interior, ele não perde, tá? Porque o que acontece? Essa paz interior, você só adquire ela com um relacionamento com Deus. Tá? Essa paz não vem do que você adquire aqui, tanto bens materiais, como pessoal. Não é essa paz que eu estou dizendo. É uma paz interior, é uma paz que independente da situação que você está vivendo, você está tranquilo. Porque você sabe em quem você confia. Você sabe que o seu Deus está à frente dessa batalha e que ele está guerreando por você. E você é mais que vencedor em Cristo Jesus, certo? Então, lógico, essa paz, quanto mais você se aproxima de Deus, mais paz você tem, tá? Então, às vezes a gente se distancia de Deus, a gente vai perdendo a paz, porque essa paz é um fruto do relacionamento entre você e Deus, tá? Aqui depois a gente fala assim, embraçando sempre o escudo da fé. Aqui, se a gente procurar na internet, o escudo dos soldados romanos antigamente era um quadrado grande que cobria todo o corpo. Isso dificultava o inimigo atingir aquele soldado. Então é bem isso, sabe? É escudo da fé. A sua fé tem que ser maior que você. Não, a nossa fé não tem que ser no que a gente vê. Eu só acredito, né? Que a gente fala, né? Eu só acredito vendo. A nossa fé tem que ser ao contrário.
Você tem que crer para você ver o impossível, ver os milagres, ver as coisas acontecerem. Então a nossa fé tem que ser maior, tem que ser um escudo de proteção. Eu estou entrando na batalha, mas eu tenho fé que eu vou passar por isso, que eu vou vencer isso e que não vai me abalar, porque eu estou completa na armadura de Cristo, tá? Deixa eu ver aqui. Depois aqui, continua, né? Com qual podeis apagar todos, o escudo da fé, com qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, que é isso, né? Que é quando você está com a sua fé firme em Deus, ou tudo que vier, ou contra você, contra falando mal contra você, alguma coisa, você não vai acreditar. Porque o que a pessoa do lado pensa de você, ou te formou, tem um preconceito sobre você, não é o conceito de Deus. Então você não tem que acreditar no que a pessoa está te falando sobre você ou sobre outra pessoa. Deus tem uma visão de você. E eu tenho certeza que não chega nem aos pés do seu próprio pensamento sobre você. Porque às vezes achamos, não, eu sou isso e isso. Não, você não tem que achar nada. É Deus que acha, Deus que tem que seguir, Deus que tem que te guiar. Então sua fé tem que ser maior do que tudo que você pensa, imagina, sua fé tem que ser maior que isso, tá? E aqui fala assim, tomai também o capacete da salvação. Bem, o capacete, o que acontece? O capacete da salvação. O capacete da salvação é a nossa convicção da salvação em Jesus, quando foi feito. Quando Jesus morreu no Calvário, foi para que ele morresse e nós tivéssemos vida eterna. Então, quando temos convicção que Jesus morreu na cruz e nós temos vida eterna, pronto. Nós temos o capacete da salvação. E o que acontece? Nós temos que colocar o capacete da salvação para quê? Porque o inimigo lança pensamentos para nós mesmos. Nós vivemos, pensamos 24 horas, nós pensamos, né? Nós estamos ali pensando. E às vezes, por uma situação ou outra, pensamos, nossa, eu sou incapaz de fazer isso, eu não consigo. Não, peraí. Não, esse capacete, quando colocamos, isso aí não existe, tá? Porque nós saberemos discernir o que é o seu pensamento, o que é um pensamento, uma seta lançada para te desanimar. Então, nós temos que ter esse discernimento, tá? E o capacete da salvação serve para isso, tá bom? Depois aqui, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bem, a gente sempre falava, quando eu era mais jovem, entre os jovens, falava assim, eu não posso esquecer minha espada, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, o que acontece? Quando Jesus foi tentado lá no deserto, que ele ficou ali no deserto 40 dias de jejum, antes de começar o seu ministério, que eu já falei isso em outro vídeo, Satanás veio até ele tentar, eu te darei todo esse reino se prostrares a mim e me adorares. E Jesus venceu Satanás como? Citando a própria palavra. Então, quando ele falou isso, e Jesus falou a palavra, ele tentou de novo. E Jesus falou outra palavra, que é sobre ele estava com fome, né? Que daria tudo o que ele quisesse para comer. Ele falava, nem de pão só viverá o homem. Quer dizer, então a espada, que é a palavra de Deus, é para isso. Quando vier um pensamento negativo, quando vier uma pessoa te maldizer, fazer algo contra você, usa a palavra. Usa a palavra de Deus. Por isso que é bom sempre tem que estudar a palavra, tem que entender, tem que estudar. Como é que fala? Sabe, ler, estudar e tentar entender e usar elas como uma forma de ataque, né? De contra-ataque, na verdade. Quando o inimigo vem para te atacar, você tem que usar a palavra, sabe? Existe muita coisa que a gente
pode usar no nosso dia a dia, tanto no trabalho, quanto na vida pessoal, na vida profissional e tudo, onde for, a gente vai ser sempre atacado, né? Então, a gente precisa usar a palavra como um contra-ataque. Isso nos dá força para seguir em frente, porque se você não tem a espada, você não vai confiante para a guerra, você concorda? Então, quando você vai confiante para a guerra, com o seu escudo, com a sua espada, ou seja, com a sua espada você vai contra-atacar, né? Você vai se proteger. Então, é isso. Aqui, lá no comecinho, a gente fala que nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo. Bem, todos nós somos filhos de Deus, certo? Mas todo mundo está sob o domínio do inimigo, contra potestades e principados. Principados e potestades. Principados o primeiro, são arcanjos do lado inimigo. Existe o arcanjo de Deus, que é os anjos de Deus, e os principados, que são arcanjos, tá? Que são os primeiros, são os primeiros, foram criados por Deus, e os principados, que são os segundos. Os principados, o que acontece? Os principados, existe um principado tanto de Deus quanto do inimigo, vamos supor, principado da Pérsia, do Egito, tá? Do Brasil, cada um tem um principado, tá? Porque é o anjo que cuida daquela nação, tá? Tanto o anjo de Deus quanto o inimigo, tá? Todo mundo, o mundo inteiro tem o seu principado e o anjo de Deus, tá? Então, o que acontece? O inimigo está todo o tempo tentando nos destruir. Quando nós oramos assim, Deus, envia do teu anjo para proteger minha casa, proteger minha família, o que acontece? Deus envia do seu anjo, porque existe o anjo porque assim, eles a mesma denominação, então eles têm que lutar entre eles, mas lógico, o bem sempre vence, né? É a nossa fé. Então, gente, depois que tudo isso você fizer, está tudo pela manhã, você revestiu com essa armadura. Aqui no finalzinho, diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui, me revesti com a armadura de Deus e é a oração. A oração, ela é a nossa forma de comunicar com Deus. É o nosso relacionamento com Deus. Então, você só tem esse relacionamento com Deus, quanto mais você ora, mais íntimo de Deus você fica. Então, não adianta só você, Deus, eu revisto aqui, né, com a couraça da justiça, com o cinto da verdade, calço meus pés com o evangelho da paz. Mas peraí, mas eu tenho que orar. Em todo tempo, quando você está dirigindo, você pode estar orando. Quando você está lavando a louça, você pode estar orando, limpando uma casa, fazendo uma terapia, atendendo um paciente, alguma coisa. Você pode estar orando em pensamento a Deus. Lógico, isso não substitui o nosso tempo de relacionamento com Deus. Você precisa ter um tempo exclusivo de relacionamento com Deus. Não importa, pode ser 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas. Mas tem que ser um tempo de qualidade. Assim como você tem um tempo de qualidade com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, você deve ter esse tempo de qualidade com Deus. Só tem que ter um tempo. É 5 minutos? Deus, olha, eu tenho 5 minutos. Só que não se esqueça, a partir do momento que você coloca isso, todos os dias eu vou orar 5 minutos, não se esqueça que Deus estará ali te esperando nos 5 minutos. Ele estará te esperando. Ele sempre está te esperando, não importa a hora. Não estipula a hora, o dia, né? Tipo, 8 horas, 5 horas da manhã. Deus, eu vou fazer 5 minutos ao dia, não importa. Deus estará ali te esperando até que aconteça esse íntimo, essa conversa entre você e Deus, essa troca de intimidade, tá?
Então, a oração é muito importante para nós, porque nos mantém e nos desenvolve nesse relacionamento. Bem, gente, eu acho que é isso que eu gostaria de passar. Espero ter explicado. E se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar e que depois eu respondo, tá? Um grande beijo. Tchau.